Olá a todos e bem-vindos a esta série de palestras com Rav Leitman. Olá, Rav Leitman, olá a todos. Está conosco Nitsa. Olá, Nitsa. Nós aqui juntos vamos falar sobre a nossa vida, como construir uma nova vida, a vida individual de cada um de nós e todos os sistemas a qual nós nos encontramos com o casal, com as pessoas que nos rodeiam, com o próximo em geral, para que a sociedade em que vivemos passe a ser um lugar agradável para vivermos nela. Neste momento, falamos da relação mais íntima, mais emocional, que é a relação do casal. Tratamos uma guia do Rav Leitman para nos relacionar de uma forma nova, e o que nós definimos aqui nesse projeto é essa relação de casal como uma espécie de laboratório que está próximo de cada um de nós, e através disso podemos passar a mudança da nossa vida de um extremo para o outro. Fizemos todo tipo de exercícios e gostaríamos de nos centrar no local muito especial. Nitsa, por favor, apresente. Eu gostaria de apresentar um processo que nós passamos, tanto no workshop como também com os amigos. Dentro do workshop, começamos a realizar os processos que nos disse e sentimos alguma melhora. E sentimos que nós necessitamos participar muito disso e fazer com que muitos casais participem, e nós contamos sobre o que passamos, e eles descobrem uma grande curiosidade e impressão por todo esse processo, mas sentem que estão num lugar muito longe disso. Na verdade é que eu me emociono muito, porque eu sinto a dor deles. Eles nos veem e dizem: é impossível, como eu chegarei a esse ponto no qual vocês estão, como eu começarei esse workshop. Nós precisamos de algum tipo de preparação emocional, um tipo de experiência, algo que nos prepare para esse processo. O Rav disse: sim, certo, nós falamos sobre isso, que antes do workshop, todas essas pessoas têm que ter algum tipo de educação e conhecimento. Não, emocional. Eles têm que passar, digamos, 5 ou 10 palestras. Essa é a primeira parte do encontro e a segunda é o workshop. Mas workshops não de casais, mas workshops sobre o tema das palestras, o ego como afeta, o livre-arbítrio, a sociedade, o que acontece para a mudança da pessoa. Todas essas palestras que nós falamos com Oren, e depois que eles estejam preparados, que saibam como se fala no grupo, e também tem todo tipo de impressões e mudanças internas. Depois disso eles vêm. A Nitsa diz: eu quero falar um pouco. Nós fizemos palestras pessoais e uma mulher me chamou e me disse: nós vivemos numa mentira tal, não falamos a verdade a um outro, não participamos. Vocês falam algo que tem uma possibilidade de trabalhar juntos e cooperar. Nós não cooperamos. Nós temos muita tensão e muita raiva. Nós juntamos muitas coisas emocionais um contra o outro. Se agora eu quero muito, meu marido também quer muito passar por esse processo. Acima de tudo isso, tenho um desejo de fazer algo melhor pela relação deles. E eles também sentem que tem algum tipo de acompanhamento primário que esteja no lugar onde eles estão. Pode ser que vocês tenham razão, porque vem da experiência da vida, e eu ainda não sinto isso, por isso eu pulei. Pode ser que eu pulei muito mais para frente.
De onde começar, vocês têm que ver onde. Devemos, no começo, nós falamos sobre isso, que primeiro nós falamos da pessoa de uma maneira objetiva, não sobre você nem sobre mim, mas algo que tenha relação com a pessoa. Quem é essa pessoa? Quais são os seus impulsos? O que é que a move? Que contas egoístas ela faz? Por quê e para quê? Se ela leva em consideração o próximo, etc. Ou seja, dar a cada um de nós a liberdade de sair de si mesmo. Quando falamos de algo que é a natureza, pouco a pouco entendemos que essa natureza somos nós e somos aquelas máquinas, animais que somos ativados através desses impulsos que nós temos em nós. E assim adquirimos uma nova visão objetiva, como um psicólogo que olha a pessoa. Um médico que se relaciona com o paciente. Depois disso, poderemos falar sobre cada um sobre si, sobre o outro, ou o terceiro, todo tipo de exemplos. Nós temos que sempre encontrar um lugar em comum. Digamos as crianças, vamos falar das crianças, vamos ver que qualidades tem um, tem no outro, até que ponto eles querem ou reacionam, até que ponto nós gostamos deles, vamos vê-los de uma maneira mais objetiva. Revisa-me a mim, se eu falo e você me revisa. Assim, aos poucos, as pessoas adquirem experiência em descobrir as coisas, porque sabem que no total são criados. Não sou eu, mas que é assim. Como nós, durante a vida, se eu falo de mim, quem sou eu? Quem sou eu? Assim eu recebi a minha educação. Por essas qualidades eu nasci, assim eu sou feito, assim me fizeram. O que querem de mim? E eu trato, são as qualidades com as quais nós nascemos, elas ficam para a vida toda. E o que eu recebi da infância, no meio ambiente, no jardim da infância, no colégio, isso fica para a vida toda, isso não pode ser mudado. Mas, de alguma forma, quando chegamos a sermos adultos, nós entendemos que é assim, nós estamos dispostos, de alguma maneira, a perdoar isso, mas quando jovens, não. Um casal jovem tem que ter num casal jovem tem que ter um trabalho para que eles recebam uma sabedoria adicional. E isso é através do estudo. Quem é o idoso, aquele que tem sabedoria, que sejam um pouco mais velhos da sabedoria que vão receber, tem que suportá-los. São como duas camadas. Por um lado, faz uma camada na espiritualidade, eu na cabeça eu começo a entender, mas no emocional é outra etapa, até a preparação aumentada, a divisão do conhecimento, inclusive emocional, que eu sei que se eu não me sinto bem, eu não posso superar isso. Então você tem que dar exemplos do teatro, do cinema, videoclipes, que eles aprendam isso sobre si, que vejam todo tipo de formas de relações entre casais e que de alguma forma se impressionam e se relacionam. Vem quem tem razão, mais ou menos, etc. Nós não vamos poder encontrar aqui um caminho fácil, porque a mudança da pessoa é a mudança da essência do mundo. Por uma parte, nós pensamos que a pessoa é como o que está a cargo da cabeça da natureza, mas não é correto.
está na base e não na ponta da montanha, está na base. Porque se a pessoa muda toda a sua natureza, mas o caminho é longo, mas bonito. Tem que ser feito de uma maneira que eles recebam satisfação pelo fato que eles passam por isso. Aqui não tem uma possibilidade de pular graus. Esse é o tema. Nós não queremos saltar. Nós queremos que o Senhor nos prepare. Assim, essa amiga com a qual eu falei e agora estou frente ao Senhor, eu gostaria de passar um processo que nos prepare, porque tem o desejo. Pelo visto, nós vamos ter que nos estender um pouco na preparação para essas mudanças. Então, que processo pode ser adequado para fazer essa primeira preparação? Como arar a terra, preparar a terra no começo desse processo? Antes de mais nada, eu volto a falar, vocês têm que ter essa educação básica, o conhecimento e educação integral. Levamos 10 aulas, são palestras e workshops, onde se falam juntos. Quando eles falam juntos sobre algo que não tem relação com eles, é livre-arbítrio, a influência da pessoa no meio ambiente, o ego que o tempo todo leva a humanidade a nós, da nossa vida, como ele nos dá voltas, coisas externas, e que falem sempre em terceira pessoa, que eu vejo isso no mundo, mas de alguma maneira se habituam a falar algo que se corresponde à natureza de cada um, apesar que você não vai de uma forma pessoal, não sobre si mesmo. Tem como um tipo de fenômeno da natureza, e além disso, eles se acostumarão a falar, de ver um ao outro assim, e outros, quantos mais ao seu lado, e falar sobre isso, entender que neste fórum no qual eles estão, nessa conversa em geral, o resultado disso é bom, porque convém falar, porque chegamos a algo bom. Então aqui tem várias metas. Uma que eles falam e aprendem. 2, que eles falam de qualidades deles, mas agora eles falam apenas na terceira pessoa. E vem da combinação das ideias, tem resultados, inteligente, bom e correto, que passou pela crítica de todos e aceitado por todos, aceito por todos, nesse mesmo círculo. E eles aqui passam por uma mudança. Isso já é uma mudança. E assim vão acontecendo 10 encontros. De uma forma suave. Então começamos a falar sobre casais. Eles começam a falar em casais. E não colocá-los diretamente, que falem assim, que não falem de si mesmos. Mas um casal intermediário. Tem 4 ou 5 casais e eles falam sobre o casal ideal. Então falam o que lhes parece e também abordam algum tema. E estamos entre eles como dirigindo-os para que eles não fujam do assunto. Mas já falam de algo que tem relação com eles. Não sobre a natureza da pessoa ou a influência do meio ambiente, mas algo que é mais próximo à vida do casal. Então fazem uma conversa de salão. Mas exatamente falamos sem tocar nos direitos de cada um, sem relacionar isso diretamente com ninguém, porque se alguém se identifica, ele sente que não é frequente. Então falamos de coisas positivas, negativas, até que ponto é necessário,
inclusive para o desenvolvimento da humanidade, do homem, como sem o apoio mútuo é muito difícil, ou talvez mais fácil. Aqui, de uma forma delicada, temos que colocar essas coisas para que cheguemos a um tal resultado que, se está na natureza, assim determinado pela natureza, nós devemos ver o estado pleno e completo que ainda não vemos, mas que foi feito e construído dentro da vida familiar. E quando falam de uma maneira em terceira pessoa, eles vão mudando. Cada um inconscientemente pensa que talvez falou um pouco sobre mim, talvez dela. E assim, cada um, apesar que eles não se sentem comprometidos ou obrigados, eles fazem como uma mudança sobre si. Nós fizemos isso ou não? Está correto ou não? Ele vê um fenômeno em geral e, por outro lado, pode-se falar disso. E recebem algum tipo de ideia que talvez antes não pensaram. De alguma forma, acalma a pessoa, porque não vem a cutucar ou atacar a pessoa, mas que, de alguma forma, ele se habitua a falar sobre isso. E aí ele percebe que tem uma psicologia completa da pessoa, que não é simplesmente um animal primitivo e toma e dá, e desejos, anseios, pensamentos. Tem uma espécie de coisa para a família e também o que acontece com as crianças, como eles sentem isso, como eles absorvem esse espírito que tem na família, como a família vive. Seja como for, as crianças se impressionam do que acontece na família e eles vão ser muito parecidos com seus pais, sem um espírito forte e com propósito. Não há dúvida que as crianças irão com isso nas suas vidas. Isso nós sabemos de acordo com as leis da natureza. Em total, nós necessitamos, estamos interessados em construir a casa algo que seja sólido e bom, porque nós temos que dar aos nossos filhos exemplos que entre a natureza. Então eu gostaria se podemos fazer algum tipo de processo. Agora eu sou a minha amiga, eu estou sentada num workshop com casais. Antes era um trabalho direto e agora o senhor descreve uma imagem intermediária, um casal. Não se pode colocar duas mesas na mesa, sentar-se em 5 casais. Nietzsche diz, pode me ajudar muito que passe por mim esse processo, porque quando acontece algo comigo é mais fácil de sentir. Sobre você, sim. Eu sou a Nietzsche, eu sou minha amiga. Eu estou frente ao Senhor e represento essa amiga que está com esse estado difícil no seu relacionamento com o casal. Então nós agora somos um casal. Eles não podem falar e viver de mentira. Então nós devemos ter outros casais. Nós temos aqui todos os casais. Ok. E eles passam pelo processo de conhecimento primeiro? Sim. 5 ou 10 encontros no aspecto mental, eles entenderam mais ou menos. Agora, eles têm essas questões emocionais, essa raiva, as decepções. Sobre isso eu não quero falar, nós não comentamos sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o que eles pensam. Porque toda a nossa vida está dividida em 2 palavras, que nós temos que completar um ao outro para poder continuar a vida. Tanto no nível vegetativo, depois animado, e nós somos uma parte desse animado.
Por que a natureza dividiu isso em dois? O que tem nisso? Porque não pode fazer uma só pessoa completa. Porque esse conflito que tem entre nós, por que ele tem? Aonde ele nos leva? Porque a natureza nós temos que ir um atrás do outro e construir lugar e trazer crianças dessa forma e o tempo todo estar nesse tipo. Porque o que tem tudo isso? Porque a natureza é assim e que não seja nada e que não tem nada que seja em exagero. Nós vemos que tudo se faz de uma forma necessária. E isso é o que leva a cada coisa na natureza, porque ela foi feita dessa maneira. Por que ela foi feita dessa maneira? Aonde nós nos completamos um outro? O que eu tenho em mim, que eu tenho que completá-la, e o que tem nela, que ela tem que completar. E que sem isso, a minha vida não vai ser boa, porque senão eu não vou receber nada dela. E também não terei uma vida plena se eu não receber nada dela. Porque se eu não der nada a ela. Porque se falamos de completar, vai me faltar se eu não dou para ela. Isso aqui tem uma forma de doação que eu tenho que dar e sinto algum tipo de preenchimento por parte dela. E onde ela se completa a si mesma, que tem que cuidar de mim e que se não vai faltar, porque foi feito assim. O que tem em especial nisso? Nós vemos que a pessoa está dividida em duas metades e não de forma equivalente. Não que nós somos duas partes de um, que somos parecidos e tem que completar, mas nós somos diferentes. Talvez apenas nos conhecemos, mas na verdade nos completamos. Se realmente cada um entra dentro do outro, exatamente o lugar que pode ser preenchido até o final. O que ressalta é parte de um, falta ao outro. E assim como peças de um quebra-cabeças. Agora, claro que não, Warren diz, mas pelo visto, digamos que de uma forma ideal, é assim. Então, onde está isso? Tem uma sensação. Onde eu posso completá-la para que ela se sinta plena, completa, por um lado, e por outro lado, e se eu a completo, vai faltar para mim ou com isso me completo? Warren diz, não entendi. Ok, isso é mais difícil. Essas duas perguntas eu não entendi. Onde eu a completo para poder fazê-la plena e completa? Porque claro que falta, diz o Ravi, e que apenas eu a posso completar. E se completando-a, eu também me completo. E o mesmo pelo lado dela, por parte dela. Se ela foi feita para completar-me, se essa completitude que faz em mim, ela também se completa. E como nós, através dessa complementação recíproca, passamos a ser um. E alcançamos algo especial quando chegamos a este um ou não. O que tem em alcançar isto? Se eu com isso alcanço algo muito, muito especial, então é conveniente casar, ter uma família, ter filhos, viver uma vida feliz e equilibrada. Se eu vou
com isso chegar ao paraíso, talvez convenha esse esforço no total. Ou seja, pode ser que por parte da natureza somos feitos de tal forma que podemos passar esse processo egoísta e chegar à correção do sofrimento da quebra, vir à correção. Porque no final disso tem uma complementação, uma completude tão grande que com isso nós descobrimos entre nós um homem e uma mulher, a Shekhinah, entre eles a revelação do Criador. Ou seja, uma dimensão superior. Essa família sobe na sensação da sua vida a um grau completo de vida, de existência. Aqui eu começo aos poucos e nós não estamos falando de forma pessoal. Apesar que eu digo que te falta, sim, é como se me faltasse algo para mim e algo para você. Mas não entrar em detalhes dos nossos problemas. Apenas de forma teórica nós falamos disso, que pelo visto por parte da natureza, aqui tem um programa. E, portanto, nós somos assim. Os animais não têm problemas. Eles sabem como escolher o parceiro de acordo com o cheiro, a urina. Eles sabem imediatamente se é para eles ou não. O tempo lhes indica ficar um tempo, eles se separam, ficam um ano. Alguns animais ficam a vida toda. Mas nós, pelo nosso ego que cresce, que está acima do grau animado, nós chegamos a um estado em que nós precisamos nos ajeitar. E pelo visto, não podemos nos ajeitar se não sabemos qual é o benefício disso, qual é a razão e qual é o propósito. Por isso as pessoas não querem se casar, não sabem qual é o benefício, eles não veem diante dos seus olhos. Mas se nós descobrirmos a razão e o resultado disso e o que é o que nós perdemos, talvez possamos fazer outro tipo de cálculo. Talvez corremos para nos casar e também vamos tratar de renunciar e completar um ao outro para poder alcançar a divindade. O que é a divindade, diz o Oren? É essa completitude. Podemos traduzir isso como conceito, plenitude, alcance uma divisão nova de vida, algo que eu vejo acima do espaço, tempo, movimento, e que eu posso sentir o mundo por vir, neste mundo, todas as coisas que você possa imaginar. Eu estou em equilíbrio com a natureza, então somente vou a coisas boas, nunca vou me sentir mal, nunca vai me faltar nada, porque chegamos à correção. Nietzsche, eu percebi que o processo pelo qual nos fez passar pode ser dividido em duas partes. A primeira, o senhor falou em duas imagens, dois personagens, um casal, que ao redor tem 5 casais, e tratamos de falar em terceira pessoa, não sou eu, nem ele, nem ela, mas que no meio tem 2 personagens ou 2 bonecos, e que agora nós falamos sobre esse casal. O Ravi diz, isso é psicologia, assim. O que acontece nesse processo? O que nós falamos através desse casal que está no centro? Os bonecos, nós falamos quais são as qualidades, dificuldades, etc. Nós, diz o Ravi, estudamos. Imagina uma aula
na qual te ensinam e me ensinam quando estamos na aula, com mais 20 ou 30 alunas, e nos ensinam como a professora nos explica as coisas. Num curso de biologia, zoologia, não importa o que. Eles explicam coisas. Então nós falamos da vida da família, como cada um tem que completar um ou outro. Nós aprendemos isso. Essa é a pessoa, a espécie humana, como eles fazem filhas, como eles constroem as famílias, como eles vivem durante a sua vida, como eles se completam, o que eles têm, qual o processo, qual o benefício, desta maneira. Se houvesse algo assim no colégio, mesmo nós falamos aqui, é como a aula da escola. Não, eu te digo, diz o Rav, imagine-se, porque isso é o que falta no colégio. Mas digamos que nós recebemos isso na escola. Se você tivesse recebido, você não se comportaria assim. Realmente assim. Qual é o material? Perguntou Oren. Um material que eu falei antes. O senhor falou antes que a natureza tem masculino e feminino. A natureza dividiu em dois. E isso se está dividido, é lógico pensar que um tem que completar o outro. Então essa é a conclusão para a primeira ideia que apresentou hoje em dia. Se a natureza diz que tem dois sexos, eles têm que se completar um ou outro. Pelo visto, se eu não vejo agora na minha vida com meu parceiro, meu companheiro, nós vemos o processo meio de lado. Somos dois sexos, então nós nos completamos em algo. Então, agregando a isso, se eu dou a ela, eu a completo, e nessa entrega eu também me completo a mim. E o mesmo pelo lado dela. Você entende que eu vou me dirigindo doar por doar e receber por receber. Eu não quero entrar nisso, diz o Rav. Então, se somos dois, pelo visto que não é causal, e nós temos que chegar em que eu a completo para fazê-la completa, e se eu a completo, vai me faltar? E o mesmo pelo outro lado. Então, o que acontece com isso? É algo que eu tenho que pensar de forma abstrata? Porque eu não entendo isso. Agora é abstrato, diz o Rav, sobre os bonecos. Mas nós nos acostumamos a entender isso e continuamos. O terceiro, o que mostramos com isso aos nossos filhos? Se estamos nessa completitude recíproca. O Oren pergunta, nossos filhos, continuou o Rav, vão ver até que ponto nós somos completos e até que ponto nos completamos um ao outro. Com isso, construímos neles uma tendência correta, uma carência correta para estar vivendo em casal. Ou seja, ajeitamos no caminho correto da vida os filhos. E eu estou seguro que, a menos o que eu tenho, eles vão querer ter. Agora, depende de que casal nós estamos falando. Às vezes podemos fazer, inclusive, o workshop com as crianças. Isso nós vamos falar depois. Depois de falar disso, então, agora nós temos que fazer a próxima aula.
a quarta ou a quinta, não importa. E quais são as exigências para poder se completar, tanto para o homem como para a mulher? Até por parte da natureza, que cada um de nós saiba o outro. Mesmo não somos nós, diz o Ori, não nós, diz o Rabi. E até que ponto cada um é oposto ao outro, é diferente. E essa oposição também eles não entendem. Porque se fosse até que ponto nós somos opostos? Até que ponto um não entende o outro? Se ele é meu amigo, eu posso me imaginar que é possível. Ele quer um barco novo, ele quer viajar, e ver o futebol nos estados de Londres, todo esse tipo de coisas. E também a mulher sobre outra mulher. Mas eu, como homem, não posso me imaginar como uma mulher. Sim, que cada um de nós, do seu mesmo sexo, pode imaginar o que deseja. Sim, porque tem as mesmas qualidades internas. Mas nós, como os homens, não podemos entender as mulheres. O homem não entende as mulheres. Os homens, em especial, não entendem tanto. A mulher é diferente, diz o Ravi. Depois nós vamos falar dessa parte. Então eu posso entender outro homem, mas a mulher eu não entendo. Mas quando nós temos aqui 5 casais, nós os sentamos, 5 mulheres e 5 homens. Um frente ao outro. Diante deles está um boneco e diante de nós um boneco. Agora queremos, os homens, queremos escutar o que este boneco queria receber, o que a boneca queria receber do boneco. Eu não escutei. Foi como quando um castigo, quando a mulher diz, não, você não era assim, você não é assim. Eu realmente quero escutar agora. Qualidades tem, que desejos, que impulsos, que tipo de coisas que ela espere que eu me preencha, que eu me relacione com isso. Isso se chama estudo da natureza. Nós estudamos isso na escola? Não. Então, como acontece de forma concreta? Nós temos 5 ali, 5 aqui, 5 homens e 5 mulheres. Elas devem agora falar sobre essa boneca. O que elas pensam, o que elas querem. Do homem, do mundo, de forma geral. Você pode explicar um pouco? Me dê temas. O que ela quer do homem? O mundo se refere à vida, comida, sexo, família, honra e conhecimento, poder, como perguntas que dirigem. O que ela quer do homem? Diz o homem. Que mais? Do mundo, se refere da vida dela, não necessariamente na relação do casal, mas o que ela alcança da vida. Entra na cena os filhos, os pais, seu trabalho, sua carreira, seu avanço. E em relação a férias, o envelhecimento, todo tipo de coisas, que é o total da pessoa. Isso pode ser dividido em 5 assuntos. Ok?
Que mais? Cada uma, que elas falem juntas, que se completem, blá 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 blá, as maneiras são assim. Elas vão ficar felizes de falar. Ok? Anota essas coisas e você vai ver que com isso você vai preencher 10 folhas. Tem que fazer isso no workshop. Tem que escrever as coisas, claro, diz o Rav. Não apenas você anota. Você tem que fazer uma tarefa em casa. Você tem que organizar no próximo workshop, falar o que é mais, o que é menos importante. Você tem que preencher isso. Assim, anotamos. Depois, no próximo encontro, primeiro encontramos 5 mulheres, blá, 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 falaram o que a mulher quer. Você pode se pode terminar numa só aula, diz Rav? Ok, está tudo anotado. Agora nós fazemos o processamento. O que se faz? O homem estando com a mulher entre eles, através do telefone, eles fazem uma semana feliz em que eles devem organizar, classificar o que anotar. Talvez agregar um pouco mais, mas colocar pontos de importância. Uma classificação dos desejos, dos anseios. Organizá-los e através do que pode ser preenchidos. O que significa isso? Pode-se passar isso para o próximo workshop, mas não tudo através do homem, mas que aqui nós falamos, desenhamos o desejo de receber da mulher. A mulher, quais são os seus desejos, em geral. E então, damos a isso graus de importância e também indicamos lá se é possível preencher isso através do seu marido, dos seus filhos, ou do trabalho, do mundo, etc. Que nem tudo caia nas mãos do marido, porque ele também não vai entender o que estão lhe pedindo. Mas que, pelo menos que tenha um tipo de ordem, organização. Ok, eles orem. Bom, todas essas coisas se esclareceram. Ao menos nós temos claro que a metade dessas coisas o marido não pode completar. São as crianças, o trabalho, o clima, não importa o que. São coisas que incomodam a mulher. Não está no poder do homem que ela também saiba. Ok? E então, nos dirigimos a essas mesmas coisas, que se o homem se ele pode e necessita completar isso. Uma parte ele é obrigado, outra parte ele pode. Essa é a relação do doar por doar e receber para doar. São duas coisas, um frente ao outro. Agora, por outro lado, podemos falar o que acontece com o homem, certo? Quais são os desejos do homem? Aqui com 10 minutos é suficiente, diz o Rav. É um animal muito primitivo. Na vida de família, me refiro. Certo? É necessário centrá-lo apenas na família? Eu pergunto, diz o Odin, quando nós passamos para o boneco do homem, os homens vão falar, certo? Sim. O senhor o que perguntaria? Eu perguntaria quais são os seus desejos na vida e, em particular, que a mulher é obrigada a preenchê-lo.
E eles podem preencher apenas isso através da mulher. A mulher de forma geral, sim. Falamos em terceira pessoa, com o boneco, certo? Sim. Ok. Isso é. Então, Ravi diz, falamos, concluímos e faz-se uma conclusão de tudo isso. Está claro. No total, ele precisa, além do sexo, ele precisa da mesma coisa que ele necessitava com a mãe. Roupa, casa, certo? No total. Não tem muitas exigências. Agora, falamos sobre como se completa no grau do corpo, do físico, certo? Mas onde tem aqui uma complementação em nível emocional, que ele vive em duas pessoas. Pelo lado da mulher, você pode encontrar muitas exigências. Por exemplo, diz o Warren, que você se interesse o que acontece com ela, que você vá atrás dela, lhe dê atenção. Em resumo, é só atenção. O homem, na atenção, ele traz isso, o outro, ele não se... A intenção para ele se expressa no trabalho. Para ela, a intenção se expressa em si mesma. O que significa, diz Warren? Ela tem que sentir que você se interessa, que você se preocupa, e que você pense nela, e que ela para você é importante. O homem, não. Isto vem. Claro que vocês não me deixam falar da Kabbalah, mas aqui os olhos do homem estão em cima e os olhos da mulher estão para o homem. Ave, Vaima, Elaim. O homem está conectado com Keter, com Hormah, e a mulher está conectada com o Gever, com o homem. Com isso, elas sentem que ela precisa dessa vida, a luz da vida, o espírito da vida. Ela recebe disso. Ok, que mais o Warren pergunta? Falamos agora da atenção. Começamos a falar de como podemos. Ok, esses casais, nós estamos falando de casais comuns, não de Kabbalah. Então, aqui a pergunta é, como despertamos no homem o desejo, a força, a conexão, a relação com a mulher, fora do que ele quer receber dela como serviço. Fala-se sobre isso ou não? Não, eu estou falando para vocês, porque se eles não têm uma meta superior, para que ele precisa dela com todas essas obrigações, todos esses problemas? Ele faz algo, ele precisa desse serviço, mas não mais que isso. Nosso ego cresceu até tal ponto que não sentimos, não entendemos para quê. Eles vão e virão, você paga. Alguém, eles vêm, pagam, limpam a casa, para que ter dor de cabeça? Aqui é o problema, aqui está a crise, que nós temos que dar, especialmente ao homem. A mulher é menos problema, menos problemática. Ela soube
ela está sob a influência dos meios de comunicações e, entre aspas, não quer se casar e o meio ambiente a confunde. Mas o homem de verdade está aqui com um problema, porque se ele não tem uma meta superior, então para que ter essas coisas nos seus ombros? Desculpem, o benefício disso, eu vou morar com alguém, depois eu vou mudar, para quê? Para que além disso? Isso que acontece. Nossa ideia é que eles são casais, estão juntos. Sim, mas o que você promete a ele agora? O que você está vendendo para ele agora? Nietzsche quer a pessoa que não tem uma meta superior, ele quer tranquilidade. Ele vai se escapar disso? Não, ele quer estar no casal, porque nós estamos falando de casal. Ele está dentro, ele está atolado disso. Uma parte se sente atolada e tem outras partes que não. Tem partes que eles se amam. E eu acredito que nas coisas que nós falamos, eles vão se entender mais um ao outro, entender-se, primeiro de uma maneira externa, para que eles não sintam essa barreira. Se estão falando de mim, eu não quero escutar. Eu escuto o que está bom e o que está ruim, eu quero atacar de volta. Então eu não quero escutar, não é simpático. Eu não estou de acordo. É como você, diz o Rabi. Ok, agora eu escutei. Agora eu consenti, entendi várias coisas. Disto, seguro que pode acontecer ou passar para uma forma pessoal. Então façamos Falamos também das crianças, o benefício para as crianças. A Nietzsche diz, eu tenho uma pergunta. Eu quero lembrar de coisas nesse workshop, do fenômeno do conflito, da tensão. Tem que levar isso para os bonecos, as coisas difíceis que o homem passa, isso depois. Aqui nós queremos falar o que a mulher e o que ela quer exige e o que o homem ele quer exige. A pergunta é, nesse workshop tem que ter um lugar para todos esses fenômenos da natureza que na verdade nós nos sentimos no dia a dia. Porque são fenômenos como uma pressão, o nervoso, a raiva, porque as pessoas sentem isso. E todo tipo de coisas que eles sentem, isso depois diz o Ravi, porque não é um com o outro, é o resultado da nossa vida, do que acontece. A Nietzsche diz, mas eles absorvem isso, talvez não dentro da conexão, mas a conexão absorve isso, esse é o problema. Isso de uma forma geral, diz o Ravi. Agora nós estudamos a natureza, ok? Nada mais. Oren diz, a cena que nós descrevemos hoje é um conhecimento externo, não pessoal, da natureza do homem e da mulher. Qual é o próximo passo? Ok, depois que passamos por essas coisas e sabemos essas coisas, não sobre nós, mas apenas sobre os bonecos. Então, qual é o próximo passo? O Ravi diz que façam um em frente ao outro. O que significa o homem com a mulher, o casal, que façam em casa, não diante dos demais, não para os outros, mas em casa. Isso é suficiente. E que fale em terceira pessoa. Eu, pelo lado do boneca, e ela da boneca, que falem assim, sobre o que diz o Ori, sobre o que tem entre eles, mas realmente
Como um advogado apresenta o homem ao boneco e ela, como advogada, apresenta a boneca. E o que eu tenho que contar, o que eles querem, o que eles exigem um do outro, em que eles podem se completar um ao outro. Não é se culpar e jogar na cara um do outro, mas o propósito tem que ser completar-se. Eu não entendi isso, diz o Warren. Você vai a um juiz, a um julgamento, e nesse julgamento, vocês saem do julgamento apenas com a condição que chegam a um acordo. Uma complementação, não acordo. O resultado de tudo isso é completar-se. Como chegamos, diz o Warren? Ravi diz antes as exigências, o que ela tem, o que ele tem, exigências de um para o outro. Aqui também falamos em terceira pessoa? Pode ser em terceira pessoa. Que eu sou o advogado do boneco e ela da boneca. Então ele diz, ele quer e ela quer Digamos até que ponto. Talvez, se pudéssemos completar as suas queixas, inclusive mesmo não sendo justificadas diante dos meus olhos, talvez eu possa ganhar algo disso. Warren diz, apresentamos as exigências mútuas. Ela tem exigências. Também ele, diz Warren, ok. Eu não vejo talvez nenhuma justificação e o resultado para realizar essas exigências é muito difícil. Mas ao invés de fazer um acordo, digamos que você renuncia a alguma coisa e eu a isso, e que chegamos à conexão e à complementação. Eu vou dar o que ela precisa, com isso eu tenho que superar o meu ego, elevar-me acima dele, receber as suas carências e os seus desejos ao invés das minhas, das próprias, porque me olha. Eu tenho que fazer isso. Se ela quer que todos os dias lhe diga frases assim ou assado, então como eu vou fazer? Você entende até que ponto isso é difícil? Ok. Esse é o problema. Como prometer e não fazer? Como que vai dizer? O Rabi diz, olha, eu não sei, a pessoa vai ter que mudar, vai ter que perceber o desejo do próximo, a natureza nos leva a isso. Nós não vamos poder parar na metade do caminho. O Warren diz, a ideia é como passar isso uma atrás da outra, final da correção. A metade do caminho não vai te ajudar. Ok. Temos exigências recíprocas, Warren. Então, um passo, outro passo. Então, eu vou dar o que ela quer. Tudo, 100% do que apresentou, 10%, digamos, diz o Rav. Ela tem uma lista lá comprida e eu disse, ok, um pouco. Mostra uma tendência. O Rabi diz, o que é importante aqui? Nessa tendência, é importante duas coisas. Que os dois se sustentem um ao outro, trabalham nisso. 2, que eles estão no meio ambiente que apoia isso. Pelos outros casais, e que ele entende que esse homem entende que ele tem que trabalhar acima do seu ego. Isso é difícil. Ele tem cada dia que saber que isso eu não quero, mas é para o bem.
Aqui vamos terminando nossa palestra, porque o nosso tempo terminou. Continuamos em outras conversas. Obrigada, Rav Lightman, obrigada, Nitsa. Obrigada a vocês. Anotem, vamos educar as crianças. Sorte.